Ezequiel 44, 17 e 18. E Êxodo, para mim, Janice, Êxodo, você, Êxodo 28, 4. 28? É. Ezequiel 44, 17 e 18. Achou, Lene? Pode ler? E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servires na porta do átrio interior, dentro da casa. Qual? Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, calções de linho estarão sobre seus rins, não se cingirão de modo que lhes venha suor. Deu 18? 7, 18. Lê agora, Janice. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfodo, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Este homem aqui, esse homem rico, não é rico financeiramente. Ele era um sacerdote judeu. Este homem rico, ele era um rico sacerdote judeu. Linho e púrpura finíssimo são vestes de sacerdotes. E a Bíblia é um livro que está tratando das coisas espirituais, não das coisas físicas. Ele tinha a palavra, como Abraão disse, tem a lei e os profetas. Tem a lei e os profetas. Olha só, ele chama Abraão de pai. Só judeus, hebreus, chamavam Abraão de pai. E Abraão reconhece que ele é um hebreu e chama ele filho. Aí o apóstolo Paulo, nem todos os judeus são israelitas. Porque em Isaac será chamado a sua descendência. Não são os descendentes carnais, mas são os descendentes espirituais. Este homem era um sacerdote judeu. Ministrava diante do altar. E muitos que ministravam diante do altar morreram. Dois foram queimados. Acenderam fogo estranho. Nadab e Abiú. Filho de Eli. Fogo estranho. Que adianta você ter a palavra e ela ser apenas letra na sua mão? Sabe o que a Bíblia diz? Que a letra mata. Mas a palavra, que é viva, edifica.
e só pode se tornar viva pelo Espírito. Por isso que ela penetra na divisão da alma e do Espírito. É o Espírito que dá vida a ela. O vento sopra onde quer. E ouves a sua voz. Mas aquele homem disse para Abraão, sacerdote, não, eles não vão crer. Ele já tinha ciência da dureza do coração. O Senhor não tirou o povo do Egito com sinais e prodígios? E depois não matou a maioria no deserto? Por causa da sua incredulidade? E por que eles foram destruídos? Por causa da incredulidade. Quantos estão hoje lendo a palavra apenas como letra? Não creem. Como pode não crer na palavra? Mas infelizmente a maioria não crê. Este homem, ele vivia todos os dias regalado esplendidamente, porque os sacerdotes também tinham muitas regalias, né? E tem até hoje. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Esse homem não era um mendigo esfarrapado, era um mendigo físico. Ele desejava se alimentar da palavra. Ele desejava se alimentar do alimento do Deus Israel. Mas você se lembra daquele homem que Jesus curou? Um cego de nascença? E depois os judeus vieram, quem te curou? Como é que foi? E ele disse, ele fez lodo, mandou que eu me lavasse, eu fui e voltei vendo. Chama o pai dele, chama a mãe. Aí chamaram o pai e a mãe. Fala para mim, esse é teu filho? Sim, esse é o nosso filho. Você disse que nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. Como que vê agora? Senhor, eu sei que esse é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como ele vê agora, eu não sei. Pergunta para ele tem idade. Porque eles tinham medo dos judeus. E perguntaram de novo para ele. Fala a verdade aí, rapaz. Ele falou, você também quer crer? Quer crer nele? Discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Esse homem todo nascido em pecado quer nos ensinar. Eles, presta atenção, esses sacerdotes que acusaram esse homem que foi curado por Cristo de ter nascido em pecado, eles são os cães. Não é cachorro. Cães são essas pessoas que voltam ao vômito, conforme Pedro diz. Eles têm a palavra, mas eles são tratados de cães, a religiosidade. Ele estava ofendendo um discípulo. E era isso aqui. Esse mendigo, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa deles. E ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque eles não deram ao homem que ficou caído à beira do caminho, que foi espancado. Passou um sacerdote, passou um levita, e somente o bom samaritano teve misericórdia daquele homem. Por quê? Porque essas pessoas para ele não representavam nada. Deixa eu dizer uma coisa. Se você for em Israel hoje, os israelitas religiosos detestam cristãos. Odeiam. É a mesma coisa. Você acha que os israelitas gostam dos cristãos? Odeia. Não é só que não gostam, eles odeiam. Para eles, cristão é uma ralé. É um povo miserável. Eles te xingam e te ofendem. Não mudou nada.
Para ele a palavra é a Torá deles. O resto são mendigos. Lembra daquela mulher sírio-fenícia? E disse para Cristo: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Lázaro desejava se alimentar. Veja que ela usou o cachorrinho. Ela se humilhou, não como cães devoradores. Ela se humilhou. Eu desejo a tua palavra. E ela recebeu. E esse homem aqui, esse mendigo, ele era alguém que desejava ter o que Israel tinha. E não tinha. Porque ele não era israelita. Se você pegar Mateus 25, quando Cristo vier na sua glória, ele vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E lá no final diz: porque era estrangeiro e me recolhestes. Esse mendigo era um estrangeiro. Ele desejava se alimentar e ninguém lhe dava nada. E além de ninguém dar nada, os próprios cães, os religiosos, vinham dizer para ele: você é um pecador, você é nascido em pecado, você é um miserável. Além de não dar nada, ofende. Você pode ver isso retratado nos filmes, como é que eles desprezam e ofendem quem não é judeu. E hoje não mudou nada em Israel, irmãos. Continua a mesma coisa. E outra coisa, por que ele chamava Lázaro? Ele tem esse Lázaro, né? E tem o Lázaro também que Cristo ressuscitou. Lázaro é a forma grega do nome hebraico Eleazar. E como ele falou, Deus nos auxiliou. Ou seja, eles não dão a palavra para eles, mas Deus está vendo, Deus vai dar. Deus sabe quem está querendo. Deus sabe quem está desejando. Deus sabe quem está buscando. E Ele vai dar. Porque o nome Lázaro significa Deus nos auxiliou. Lázaro não chamou Lázaro por um acaso. O nome dele é Lázaro porque ele foi embutido nessa palavra para chegar até nós. Porque a irmã Cristina desejava a verdade. Deus auxiliou a irmã Cristina. Ela é Lázaro. Ela é Lázaro. Quando Cristo ressuscita Lázaro depois de 4 dias, é a mesma coisa. As pessoas, os escritores hebreus dizem que as pessoas estavam com medo da morte. Não tinha como ressuscitar. O Senhor foi lá e ressuscitou Lázaro. Auxiliou. E a ressurreição de Lázaro, ele mostra que no 4º dia, mostra que Cristo veio e se manifestou justamente no final do 4º milênio para isso. Para que todo aquele que nele crê ressuscite. Porque a morte é a separação da alma do corpo. Só isso. A alma separou do corpo. Então a alma agora está na glória. E a alma vai receber um novo corpo. Oh, glória! A alma vai receber um novo corpo. Um corpo novinho, em folha, sem defeito, sem nunca mais adoecer. Sem nunca mais envelhecer. Deus nos auxiliou. Você entende? Os homens hoje são ricos da palavra, mas não compartilham, não querem dar. Pessoas desejando ouvir a palavra e não tem quem fale a verdade. Agora, irmãos,
Eu vi a manifestação do poder do Altíssimo naquele sonho. E é muito poder. Nesse tempo que nós temos, o que eu espero é que haja manifestação do poder. Porque senão nós seremos como todos. Nós seremos como todos. Falamos e nada acontece. Ó, eles falam que Deus cura, quando na realidade não cura. No meio deles. Fala que Deus faz milagres, quando na realidade não aparecem milagres. Nós vamos ser dessa mesma maneira? Pregamos uma coisa que não acontece. Somos doutores da lei? Doutores da palavra? Não, irmão, não somos. Nós não somos doutores da palavra, nós somos servos do Altíssimo, cheios do Espírito Santo. É isso. Agora, o versículo 21 diz assim: e desejava. Abra em Salmo 22, 16, por favor. Quem achar pode ler Salmo 22, 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Trespassaram as mãos e os pés. Oh, glória! Lê de novo bem alto. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os Quem que é esse? pés. Falando de Cristo. Né? Quem que rodeou ele? Os religiosos. Tinha cão lá, cachorro? Não. Quem que são os cães? A religião. Os religiosos. Então você tem que pegar a escritura e ver, não é simplesmente falar, mostrar o que a escritura está dizendo. Cães são os religiosos, malfeitores, zombadores. Versículo 21. Mas Lázaro desejava. Você lembra no almoço da casa da irmã Cristina? Desejou tanto, chega a hora do almoço, desejou a palavra. Olha, que ele ouviu aquele culto, estava lá e deu o sonho. Mandou, falou bem claro. E desejava. Agora eu te pergunto, você deseja? Você deseja se alimentar da palavra? Quase ninguém, irmão. Eu estava vendo. Agora, irmão, eu desejei tanto entender, desejei tanto, com tanta força, com tanto afinco, de entender o que vocês me falavam, de contradizer o que me ensinaram. E hoje, né, o Senhor me fez entender, né, tanto é que eu me batizei. Então é isso que a gente tem que contestar, a gente tem que esmiuçar o porquê que eu não consigo entender, por que o outro sabe e eu não sei. E foi isso que me levou a entender, porque eu questionei, né? Isso. E é isso que tem que fazer, a gente tem que questionar. Por que um entende e eu não entendo? Tem alguma coisa errada, né? Isso. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Questionar,
houve a dúvida, tem que esclarecer a dúvida. Nada fica, né? Aleluia. Nada fica escondido, nada fica oculto, né? E é Aleluia. isso que falta para muitos, né? O questionamento, o querer entender, buscar, né? Para que haja entendimento completo, porque o Espírito Santo vai testificar, como testificou para mim, né? Testificou sim, irmãos, e é por isso que justamente nesse sonho, tudo muito claro. Desejava se alimentar com migalhas, qualquer coisa, um pouquinho da palavra. Eu quero um pouco. Mas o desejo das pessoas é por comida. Cristo reprovou isso veementemente. Quando ele multiplicou os pães, no outro dia tinha uma multidão. E Cristo chegou para ele: vocês estão aqui porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Vocês não estão aqui por causa do sinal. Vocês não estão aqui por causa da palavra. Que tristeza. Pelo pão que perece. Pelo pão que perece. Como que vai para o céu desse jeito, gente? Por que você quer comer um pão? É para saciar a sua fome, não é que você está com fome. Não é isso? Você só pode comer se você estiver com fome. Se você não tiver com fome, você não quer comer. Você tem que ter fome de Deus. Pergunta quantos têm fome de Deus. Que vergonha. Fome de Deus. Só uma pausa aqui. Eu estava vendo essa Copa do Mundo de futebol. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho. Você viu aquela foto de Messi com Yamal? Na banheira, pequenininho? Ele com 19 anos. Yamal, mês ou um ano, não sei. Ele. Hoje, Yamal tem 19 anos. Messi usava a camisa 19. E Yamal usa a camisa 19. Messi tem 19 anos e hoje ele tem 19 anos. 9-1. Para a elite mundial, esse número. O que eu acho que está acontecendo nessa Copa do Mundo, sabe o quê? Além da manipulação dos homens, ela está sofrendo uma interferência de demônios no campo do jogo. Como assim? Eles estão segurando jogadores, eles estão enfraquecendo jogadores, eles estão interferindo no jogo mesmo. Tem demônios ali dentro do campo. O cara não consegue jogar, eles seguram, e o cara não consegue fazer nada e ajuda o outro. O outro faz coisas que normalmente ele não faria. Não é normal isso. Está tudo pronto. Ele já sabe quem vai ganhar, tudo pronto. Tudo manipulado. Tudo. E a massa distraída. Eu só não entendi garota 19. 19 é o número dos Illuminatis, 9 e 1. Lembra das Torres Gêmeas? 9 do 11, 11 do 9? Caiu aquelas Torres Gêmeas? Para eles esse número é como se fosse o primeiro e o último. O número 1 é o primeiro, né? Tirando o 0, e o 9 é o último. Os outros são soma desses números. Então o mundo espiritual está se movendo em todos os lugares. Mas vamos lá.
E desejava se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães, quem são os cães? O ajuntamento de malfeitores, gravou isso aí lá no Salmo? E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. O cara já estava ferido, eles vinham lá debochar deles ainda. E aconteceu que o mendigo morreu. O que aconteceu com o mendigo? O que aconteceu com o mendigo? Hã? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado. O que aconteceu com o mendigo? Os anjos para o seio de Abraão. Presta atenção. O que aconteceu com o mendigo? Deixou. Traduz. Oi? Como assim? Foi pra glória. O que aconteceu com ele? E teve o corpo separado da alma. E aconteceu que o mendigo teve o corpo separado da alma. Porque essa expressão morreu, parece que acabou. Esquece. Por isso que algumas versões estavam dormindo no Senhor. Uhum. Não é isso? E dormiram no Senhor. Essa expressão morreu é para dizer que acabou. Quando você falar com alguém, morreu, e o que aconteceu com ele? O corpo separou da alma. Eles vão te achar sempre mais bem doido. Fulano disse, o que aconteceu, fulano de tal? O corpo separou da alma. Mas é isso. Quando Cristo foi crucificado, né, que expirou, né? Aí houve um terremoto na terra. E a palavra diz que muitos dos corpos dos santos, né, que dormiam No pó da terra, ressuscitaram. Oh, glória! Irmãos, nós precisamos urgentemente desejar. Essa resposta não veio no sonho se eu não tivesse desejado a resposta. Se eu não tivesse orado, o Senhor não vai falar nada comigo. Eu estou tanto tempo te pedindo isso, Senhor, o Senhor não vai falar nada. Aí quando eu não estava esperando, ele veio e falou. Eu não estava nem esperando essa noite. Ele nem tarda. Ele vem na hora certa. Ele nunca falha. E aconteceu que o mendigo teve a alma separada do corpo e foi levado pelos anjos ao paraíso. E morreu também o rico, também teve a alma separada do corpo e foi sepultado. O corpo foi sepultado. Olha só, disse que ele foi sepultado. Quem foi sepultado? O corpo do rico, aqui no caso, primeiro, ele foi sepultado, corpo do rico. E no Hades, ele foi sepultado na sepultura. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. O corpo do rico foi sepultado e saiu, a alma saiu do corpo e foi para o Hades. O corpo foi na sepultura. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Cara, seio de Abraão quer dizer paraíso. Outro dia a gente vai falar sobre isso aqui mais, mas esse paraíso aqui, nós compreendemos até pelo nome. Seio de Abraão significa bacia. Isso é em Gênesis. Gênesis, riacho, é o jardim do Éden. 10. Eu estava de primeira vez. É o jardim do Éden. Riacho. Ele foi para o jardim do Éden. Vê a diferença, né, irmãos? Quando o justo morre, é levado pelos anjos. Não diz nem quem que levou o rico, porque ninguém leva o rico.
essa história que quando você morre, o ímpio morre, o demônio vem e leva ele, esquece. Não existe isso. Demônio nenhum pega ninguém para levar para o inferno. Quem manda no inferno é o Altíssimo. No inferno não tem demônio comandando nada. Ele comanda o reino das trevas entre eles. Mas as almas dos mortos, eles não comandam ninguém. Eles veem na hora que o cara está saindo. Mas o que acontece quando o ímpio morre? Ele escorrega, ele vai direto para o abismo. Não tem ninguém levando. Ele cai, já direto no abismo. Não tem demônio nenhum levando ele. Na hora que ele morre, os demônios vêm. Antes de morrer, os demônios estão ali. Muitos até entram no corpo da pessoa. Mas os demônios não podem entrar na alma de um homem. Eles tomam um corpo. Porque a alma é espiritual. Então quando o homem morre, ele cai direto no abismo. E cai consciente. Ele vai escorregando. Bateu no fundo, é lá que é o lugar. Em uma das 3 cavernas. São 3 cavernas que compõem o inferno. De acordo com o galardão da iniquidade, o que você fez com ele? Então, é muita coisa no rico e Lázaro. É muita coisa aqui nesse texto. É muita profundidade. Eu sempre li ele e ele sempre passou batido. É assim a Bíblia. Porque não Porque explica. eu aprendi lá, foi. Ele sempre passou batido. Não tem, não dá. Por isso que... Ó, quando fala aqui, ó, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe. Ele estava vivo. Vivo. Consciente. Uhum. Lembrando dos irmãos. Se tem alguém, parente nosso, de qualquer um de nós, que morreu perdido, eles estão agora no inferno lembrando. Ó, eu tenho um parente perdido, ele está lembrando de você no inferno. Pessoas que eu preguei o evangelho que morreram estão lembrando de mim no inferno. E tem muitas. Tem muitas. Muitas pessoas que eu preguei que eu sei que morreram perdidas. Os que são no céu estão no gozo da terra, né? Não tem nem como pensar em terra, eles estão na glória, aguardando que nós cheguemos lá. Pense nisso. Deseje se alimentar da palavra do Senhor, porque Ele vai nos usar poderosamente em nome de Cristo. Amém? Amém. Amém.